Hoje nós vamos falar sobre o motor do nosso corpo, o coração. Praticar exercícios é sinônimo de saúde, certo? Nem sempre. O atleta de fim de semana, a corrida na praia sem avaliação ou aquela série pesada na academia podem esconder um perigo invisível. Qual é o limite entre o ganho de saúde e o risco de uma parada cardíaca? Hoje nós vamos entender a diferença entre o coração de atleta e o perigo do exercício sem orientação. Para desvendar esse mistério e salvar vidas, recebemos hoje o cardiologista Dr. Thales Barbosa. E hoje é o que nós vamos conversar aqui na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também nas nossas plataformas digitais. E é assim que nós começamos o nosso programa. Doutor Thales, muito obrigado aí mais uma vez aqui no Café com Leite. É motivo de alegria, rapaz, recebê-lo aqui. O programa é seu, a TV é sua, tudo nosso aqui. Seja bem-vindo. Maravilha, muito obrigado. Eu já estava até com saudades, confesso a você. Foi intimação da produção, viu? Fizeram certo. Disseram, olha, se Dr. Thales não vier no programa, nós vamos fazer greve. Muito obrigado. E foi, olha, eu falei, não diga isso não, pelo amor de Deus. Mas foi a verdade. Aí me botaram no canto de parede e eu corri lá, doutor, se não vier, não vai mais ter programa. É um prazer grande. Bom, né? Meu amigo, nós vamos falar hoje sobre coração de atleta versus exercício sem orientação. Coração de atleta. Coração de atleta é diferente de coração de meu coração. Seu não, você é um atleta, né? Existe diferença, sim, mas não é qualquer atleta, não é aquela pessoa que faz exercício aleatoriamente, 2, 3 vezes por semana, ele não desenvolve um coração de atleta. Para que você tenha realmente um coração modificado estruturalmente, adaptado para o exercício, é preciso um volume de treino, pelo menos, no mínimo, 6 horas de treino por semana. Por semana, né? Por semana. Então não é muito difícil, não, né? Para aquele que é dedicado, por exemplo, aquele que pratica ciclismo, que corre, que pratica... Isso é dependente, eu não diria dependente do esporte, mas vive do esporte. São 6 horas, mas não são 6 horas de atividade recreativa, não. São 6 horas de exercício moderado à frente, moderado a intenso. Quem pratica 6 horas de atividade leve, no máximo a moderado, não desenvolve um coração de atleta. Então há um desenvolvimento, né? Então eu posso ter um coração de atleta. Pode. Qualquer um pode. Qualquer um pode, né? Agora é preciso realmente fazer a atividade física correta, da forma correta. E essa forma correta é acompanhada de um profissional. O ideal é que sempre tenha acompanhamento de profissionais da saúde. Eu diria multidisciplinar, né? Exatamente, são multidisciplinar. O nutricionista, o educador físico e fazer o check-up de rotina com o seu médico. Esse check-up, isso é uma obrigação. Porque uma coisa, doutor Thales, que me chama muita atenção é a questão de eu sou o cara, né? Eu comprei um tênis, eu quero... amanhã eu já vou correr, já vou praticar um determinado exercício, já vou pegar peso, já vou fazer isso e aquilo outro, sem uma orientação, mas eu sei que eu posso, digamos, puxar aqui 100 quilos, então assim eu vou fazer. Isso é um erro grave. Um erro grave. O organismo não está preparado. Exato. Especialmente se você for um praticante de exercício master. O que é master? Acima de 35 anos. Qualquer pessoa acima de 35 anos já tem uma tendência maior a ter problemas cardíacos e aí, durante o exercício físico, começa a ficar mais evidenciado. Então, se você é um atleta master ou um praticante de atividade física master, acima de 35 anos, a gente recomenda que antes de começar, procure o seu médico. Sempre, né? São detalhes que eu nunca devo me achar, né? Nunca devo me achar o cara que esse eu devo me achar é que me leva a situações difíceis. Muita gente se vale de que não tem dor, não tem sintoma, não tem cansaço, não tem palpitação quando pratica esporte, se vale dessa premissa para dizer que é saudável. E não é bem assim. Existem pessoas que têm doenças graves e que
não tem nenhum sintoma, zero sintoma nas atividades físicas, mas que tem um risco de morte súbita durante a atividade física. Olha, doutor, quando eu vou praticar o exercício, rapaz, eu fiz isso aqui só atrapalhando a minha pergunta. Sempre que eu faço isso aqui, aí o seu tipo da ótica Santa Isabel, ele fica vendo, sabe? Aí ele me liga no outro dia e diz, olha, manda uma pessoa lá no escritório para ajustar aqui, porque ele diz que eu fico fazendo isso aqui, é porque o óculos está descendo aqui. Mas não, viu, meu irmãozinho? É um vício mesmo de estar fazendo isso. E eu fiz isso aqui, lembrei dele, rapaz, porque ele disse, rapaz, eu vi na televisão, você fica passando, fica ajeitando aqui, que está descendo. Sim, mas voltando, me diga uma coisa, quando eu vou praticar o exercício, é natural, meu músculo, seja em qualquer idade, ele está, digamos assim, descansado, está relaxado. E para que ele possa tomar corpo, é necessário eu praticar exercício. Só que eu sou, sabe, eu quero resultado imediato, né? Eu quero numa semana, um mês, no máximo, eu já quero estar, e ainda fico nos espelhos, igual na academia. O pessoal passa mais tempo no espelho fazendo as poses, tirando foto, do que praticando o exercício. Bom, como eu sou imediatista e quero logo isso, eu tenho que ter paciência, tenho que ter controle, porque isso, eu estou usando o músculo do braço, porque é o mais aparente, geralmente, né? Mas isso trata-se também do coração. Isso tem que ser um crescimento paulatino. Tudo na vida é um condicionamento físico diário. Você vai fazer vestibular, você se prepara uma vida para uma prova. Então você vai para a escola todo santo dia. Para você ser profissional, para você ser um advogado, você vai para a faculdade 5 anos. Depois daquilo ali, você está pronto para exercer a sua profissão. As pessoas muitas vezes querem realmente resultados imediatos. E essa geração mais nova, ela é muito imediatista, como você disse. Então elas querem realmente resultado muito rápido. Mas isso é uma construção, você vai construindo um físico mais desenvolvido, você vai construindo uma capacidade respiratória, uma capacidade física lentamente. Então, a construção de músculo e a construção de uma capacidade física aeróbica se faz ao longo do tempo. Não é do dia para a noite, não são 2 meses, 3 meses, 6 meses. Isso é um longo tempo, muitas vezes mais de um ano, para você começar a ter um desenvolvimento bom. Porque ele vai vir. Se certamente eu cumprir os meus critérios, ela vai vir, né, o resultado, né? Mas aí acontece que eu gosto de tomar aqueles shakes, aquelas coisas lá que o povo inventa lá, que eu nem entendo, que eu não tomo essas coisas lá. Eu só tomo um que o meu médico cardiologista passou. Eu tomei agora, não sei o nome ainda, mas eu tomei no trem, né? No trem, pronto, esse eu tomo lá. Mas não é para isso, né? É mais para uma alimentação, né? No trem. Não, ele pode ser usado no contexto de alimentação, ele pode ser usado no contexto de suplementação. Quando você tem uma alimentação bem balanceada, orientada por um nutricionista, você já tem um aporte proteico e calórico adequado para você o dia inteiro, com a alimentação habitual. Quando você usa qualquer suplemento, que no trem sem conflito de interesse, mas é um grande suplemento, ele vai suprir um extra de proteínas, ele vai dar um aporte extra de proteínas. E por que essa necessidade maior de aporte de proteína? Porque se você faz muito exercício, durante a atividade física, por exemplo, se você faz um pedal, então você lesiona os músculos da coxa porque está fazendo força para subir ladeira. Se você faz musculação, cada vez que você vai na academia, você não está crescendo músculo, você está destruindo o seu músculo na academia. Porque você sai todo machucado. Quando você faz aquela fase excêntrica do exercício, que é a volta, segurando com força e lento, você está fazendo uma contra-força no seu músculo. Então, aquela resistência destrói as fibras musculares. Quando você vai para casa dormir, é que você começa a reconstruir tudo que você destruiu na academia, ou no pedal, ou na corrida de rua. E na academia a gente pensa, é comum a gente imaginar que eu vou para lá é para criar músculo, eu vou lá destruir. Você destrói e constrói em casa dormindo bem. E aí é onde entra a suplementação. Quando você tem uma suplementação proteica adequada, isso não é aleatório, o nutricionista vai ter que calcular para você a quantidade adequada para o seu
para o seu momento, para o seu esporte, para o seu peso, para a sua constituição corporal, para a sua idade. Então, quando ele calcula aquilo ali, você pode dar um aporte com o próprio Nutren, e tem outros diversos, e tem suplementos também, proteicos, são o whey protein, que vão dar um aporte maior de proteína para quando você for para casa dormir, você reconstruir aquele músculo. E todo dia é aquela destruição, reconstrução. E por isso que o sono é parte importantíssima nesse contexto. E ele se reconstitui no momento do sono. Do sono. Legal, né? Olha aí. Quem não conhece, que sofra, né? Por isso que quem não dorme bem não evolui na musculação, não evolui no pace da corrida de rua, não evolui nos longões de bicicleta. Então, eu não estou dormindo bem não, viu? Acho que eu vou dormir melhor. Assim, o que é dormir bem, né? O que é? Porque dormir bem é uma palavra muito forte, né? Eu dormi bem, dormi muito tempo ou pouco tempo, bem ou não. É uma palavra forte e ao mesmo tempo vaga. O que é dormir bem? O que é que a Sociedade do Sono ela recomenda? 7 a 9 horas de sono. Mais um detalhe, sono reparador. O sono tem várias fases, a fase de sono profundo, a fase de sono superficial, e em cada fase ela é importante para a arquitetura do sono. Então, quando você dorme bem, mesmo quando a gente fala dormiu bem, é que você teve aquela fase de sono reparador, que você acorda de manhã cedo e pensa, poxa, eu acordei bem, eu estou disposto. Quando você acorda de manhã e pensa a primeira coisa, poxa, eu gostaria de dormir mais 20 minutinhos, é porque o sono não foi bom. Nem foi bom, nem foi tão profundo, porque é importante o tempo de sono profundo, ou então não foi o volume adequado. Então, quando você acorda reparado, disposto, então o sono foi adequado para você. Tem hora? De 7 a 9 horas de sono. Não, mas noite. eu digo assim, por noite, eu posso dormir de dia? Não. O corpo gosta de métricas, então o corpo gosta que você durma todo dia próximo do mesmo horário. Aquela coisa de dormir hoje às 9 da noite, amanhã à meia-noite, hoje às 10 horas, amanhã dorme 8h30 da noite. Isso o corpo não gosta. Lógico que a coisa não é cartesiana, tem que dormir 10 em ponto. Mas a variação seja mínima da hora de ir deitar e na hora de acordar. Você está preparado para dormir. Se não adormeceu, mas está preparado para dormir, né? Está relaxado. O corpo gosta da hora de dormir ser semelhante e da hora de acordar semelhante. Aquela pessoa que às vezes acorda meio-dia, outro dia acorda 5 da manhã, outro dia acorda 9, isso bagunça o eixo hormonal. O corpo precisa se programar para ir dormir. O corpo precisa programar para se acordar. O fato de acordar não é abrir o olho e levantar. O fato de acordar é regido por uma série de hormônios que estão em ascensão de manhãzinha cedo e outros estão caindo. Então, isso não é uma chave que você vira o carro e deu start. Isso não é uma luz que você aperta e virou on-off. Então, o despertar é uma engenharia maravilhosa que Deus preparou para a gente e que rege tantos hormônios de despertar que não é uma coisa tão simples. Então, por isso que o corpo e a mente precisam de tempo para se organizar para poder despertar. E isso eu vou atingir todas as partes do meu organismo. Sim, você tem melhora cognitiva. Quem dorme mal ao longo da vida tem maior chance de ter demência no futuro. Quem dorme bem tem menor chance de ter demência no futuro. Você tem um desempenho cognitivo, mental, nos seus estudos, no seu trabalho. Se você dorme bem, vale o contrário. Se você não dorme bem, seu desempenho tende a cair. Se não cair, isso se faz, seu desempenho é bom. Eu durmo mal, mas meu desempenho é bom. Isso se faz às custas de muito hormônio no seu corpo, de muita adrenalina e outros hormônios, cortisol alto, que faz mal ao seu organismo. Então, é importante realmente que priorize o sono. Eu gosto de dizer que o sono é o maior dos anabolizantes que a gente tem. O maior e melhor anabolizante. Casado com o restante do dia, como alimentação. Porque, doutor, eu imaginando aqui, como eu durmo bem e tenho um sono reparador, se eu tive um dia mau, um dia de problemas, um dia de... as rotinas do meu dia a dia, eu tive um dia desgastante. Eu consigo ter esse sono reparador? Teoricamente, o sono é para ser reparação de tudo o que aconteceu durante o dia. Quando há distúrbio do sono, aí o sono, às vezes você até dorme. Tem gente que dorme 10 horas e acorda cansado.
Em duração longa e acorda cansado. Aliás, dormir demais, ter uma necessidade maior de sono, isso é um mau sinal. Eu durmo 10 horas por noite. Isso não é bom. Isso não é bom. Algo de ruim está acontecendo. Seu sono não está sendo reparador e seu organismo está pedindo para você dormir mais horas para poder dar conta da reparação. Tudo isso afeta na minha bombinha, na minha maquininha? Sim, com toda certeza. Porque quando você dorme, o cortisol cai. Quando você acorda, o cortisol sobe. Então, isso é uma regulação de um hormônio e o cortisol é importante para a gente, mas ele tem seus efeitos deletérios. Ele traz seu mal também. Então, é preciso reger tudo isso. Todos os hormônios, neurotransmissores, isso afeta o humor, concentração, foco e o desempenho do exercício físico. Desempenho do exercício físico, né? Só te interrompendo, quando você dorme mal, há maior chance de lesão muscular. Até isso, Até isso. Para você ter ideia qual é o tamanho da importância do sono. Há uma maior chance de lesão ligamentar, de tendão, de músculo. Então a coisa é bem complexa e o sono é a chave para isso aí. Então, antes de cuidar de tudo, cuide do sono. Com certeza. Rapaz, eu estou te ouvindo assim, mas eu pensando em mim, viu? Eu sou o exemplo. Eu durmo mal, eu durmo pouco. Me disseram isso hoje. Vamos encerrar esse, vamos dar café. Coração de atleta versus exercícios sem orientação é o tema de hoje. E o meu convidado é ele, Dr. Thales Barbosa, médico cardiologista. Doutor, vamos beber água São Geraldo? Vamos lá. Por favor. E mais um cafezinho? Com certeza. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, coração de atleta versus exercícios sem orientação? Você fica ligado, Dr. Thales vai continuar com a gente e no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o médico cardiologista, Dr. Thales Barbosa. Ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre coração de atleta versus exercícios sem orientação. Queria aproveitar esse momento, já que o Dr. Thales está aqui, conversar com você que está me assistindo nesse momento e dizer que vem aí mais uma edição da campanha de doação de sangue da Leite Contabilidade, de 11ª edição. Dia 22 de agosto, de 7 às 14 horas, nós estaremos aqui, a equipe do Café com Leite, a equipe de Leite Contabilidade, o Hemócio vai estar presente na Rua da Amigo Gouveia 163, esperando por você para fazermos a coleta de sangue da nossa campanha de 2026. É muito importante a sua contribuição. Venha participar, venha dar o seu apoio. Se você não pode doar, você nem sabe, quem sabe é a equipe do Hemócio, que vai fazer uma análise criteriosa, obedecer todos os padrões lá, toda a regra do Hemócio, para saber se você poderá ou não fazer a sua doação. Aí você vem, traz sua esposa, seu esposo, seu namorado, seu vizinho, seu amigo, seu parente, enfim, traz a família toda, vem para cá, vamos fazer uma festa maravilhosa. E o melhor, eu não quero o seu sangue, quem quer o seu sangue é o Hemócio, viu? Se Deus quiser, eu não quero usar o seu sangue nem minha família. Portanto, lembre-se, venha cometer um ato de amor, de carinho, de respeito ao próximo, sem saber a quem. 22 de agosto, anote aí, 22 de agosto, de 7 às 14 horas, nós estaremos aqui de braços abertos para te receber. É a nossa campanha de doação de sangue, a 11ª campanha de doação de sangue. Não é isso, doutor Thales? A doação de sangue, você comete um ato humano, um ato soberano, né? E sem saber a quem, né? Pois é, o fato de ajudar é tão bom. E uma bolsa de sangue que você doa é tão pouco para você, mas pode ajudar várias pessoas, porque quando chega no Hemócio, eles separam aquele conteúdo do sangue, separa plaquetas, separa vários integrantes do sangue e pode ajudar diversas pessoas com uma doação só. Uma doação só, né? Salva vidas. Rapaz, na nossa última campanha de 2025, rapaz, o que eu me senti muito feliz foi que 70% dos doadores eram jovens e de primeira doação. Legal, ótimo, né? Turma assim, conscientização, né? E aqui pedindo às pessoas para comparecer, para vir doar, e as pessoas de virem espontaneamente,
não tem preço isso, né? Não tem preço. E nós queremos 120 bolsas. Eu não sei se eu vou conseguir, Perfeito. não, mas eu quero. É a meta. Eu não quero para mim, né? É uma meta desafiadora de construção, para as pessoas entenderem que não é porque eu quero, porque eu não quero sangue. Se Deus quiser, eu não quero sangue, né? Então, assim, mas é com o objetivo de ajudar. E que venham para cá, né, doutor? Com certeza. Pra cá. Doutor, sobre essa questão do sedentarismo. O sedentarismo nos proporciona muitas doenças, né? O sedentarismo é um indicador forte de doenças no nosso organismo. Em especial, no nosso caso, no coração, porque eu não sou atleta. Sou sedentário, meu coração afetado. Exato. Essa linha aí, esse trio aí, isso aí não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, o sedentarismo vai lhe prejudicar, de alguma forma. Então é melhor ser atleta, né? Ou pelo menos praticante de alguma atividade física sistematizada. Então, se você sai... Porque muita gente diz, olha, eu já trabalho andando tanto. Lógico, é muito melhor o trabalho de quem passa o dia ativo, tipo no balcão do comércio, vai lá no depósito, volta, vende, entrega, pega, sobe uma escada, volta, do que aquela pessoa que, como eu, que trabalho sentado o dia inteiro. Existem pessoas que são ativas, por exemplo, pessoas que fazem exercício 4 vezes por semana. O que é que se recomenda de exercício? Pelo menos aí 3 vezes por semana de atividade física. Mas veja, se você passa a semana inteira trabalhando 10 horas por dia sentado, e da semana inteira você só trabalha você só pratica atividade física 3 horas, você não é sedentário, mas tem um comportamento sedentário. Você passa 3 horas se exercitando por semana, porém, o resto da semana inteira, ou você está dormindo, ou sentado trabalhando. Então, fazer atividade física, mas manter um comportamento sedentário, é muito ruim também. Então, o que a gente recomenda? Se você está trabalhando, e se seu trabalho é muito sentado, você tende a cada hora ir tomar uma água, não ter um aporte de água ali próximo, uma garrafinha próximo, para que você tenha a obrigação de buscar a água a 10, 20 metros de onde você está. Então, você promova a cada 1 hora sair para esticar a perna, levantar, dar 20, 30, 40 passos. Porque isso conta. Alguns trabalhos dão conta que se você der pelo menos 2.000 passos por dia, que é muito pouco, você já reduz risco cardiovascular. E hoje você tem aplicativos em qualquer celular que você baixa gratuito e conta quantos passos você tem, quantos passos você dá por dia. O ideal é que seja pelo menos aí 8.000 passos. Existem vários trabalhos com 10.000, com 8.000, com 7.000 passos, mas o fato é que acima de 2.000 passos você já vai ganhando melhora em performance cardíaca e saindo desse status de comportamento sedentário. Certo, mas o que é que me considera sedentário? Aquela pessoa que não pratica atividade física sistematizada. O que é isso? Aquela pessoa que não faz exercício nenhum de forma alguma. Está mais sujeito a doenças, dentre elas as cardíacas. Todas as doenças cardiovasculares, cerebrais e metabólicas. Incentivar essas pessoas, que razão? Porque, doutor, é o seguinte, existem aqueles meninos que jogam futebol, aqueles, digamos assim, mais, eu vou usar a palavra agressivo, né? Mais agressivos, que são aqueles que correm, aqueles que são ciclistas, os que praticam futebol ou outro esporte qualquer, com mais intensidade. Eu posso considerar, por exemplo, essa prática um dia de exercício. Deixa eu corrigir aqui. Eu joguei futebol hoje. Eu não fui para academia. Compensa? Compensa. Mais ou menos isso. Compensa. Compensa sim. Qualquer atividade física sistematizada, o futebol é sistematizado. Não é aquela coisa que você está trabalhando e está dizendo que está fazendo atividade física. Isso não é. Isso é movimentação. Isso é muito bom. Isso é excelente. Mas não é um exercício físico, não é uma atividade física. Então, qualquer atividade física. Hoje eu jogo uma bola, amanhã eu caminho, faço uma caminhada de 1 hora, outro dia eu faço uma musculação, outro dia eu vou para natação, outro dia eu faço uma dança. Tudo isso são atividades físicas que você para o que está fazendo para se destinar exclusivamente àquilo ali. Certo. E não precisa ser intenso, não. Se você fizer de leve a moderado, já está bom, já tem impacto cardiovascular positivo de forma maravilhosa.
Mas me diga uma coisa, eu estou sujeito a infarto praticando exercício, porque eu tenho observado em academias pessoas sentindo problemas, advindas de fatos que antecedem ou porque eu forcei aqui, por exemplo, um exercício? Excelente pergunta. Vou lhe devolver a pergunta. Você já ouviu dizer que alguém morreu dormindo? Foi dormir e não acordou? Já, doutor, já assim, mas... A gente vai deixar de dormir porque alguém morreu dormindo? Não. Então, se deitar dormindo, você morre? Você morre. Fazendo exercício também morre. Mas tem outra... Tem sentido, né? Percebe, né? Então, veja, e hoje você pode dizer, olha, a gente está vendo cada vez mais pessoas morrendo fazendo exercício. Todo mês você ouve uma história que alguém estava correndo maratona, meia maratona, fazendo uma corrida de rua, morreu. Ou estava na academia, morreu. Então está alarmante os casos de morte em exercício físico. Não está. O que acontece é que a quantidade de pessoas que estão fazendo exercício hoje é muito grande em relação a 20 anos atrás. Estatisticamente, é a mesma porcentagem de que morria há 20 anos atrás do que morre hoje. Só fazendo aqui... As pessoas que morriam dormindo, que a gente não sabia e morria dormindo, se levantaram e foram para a academia e tem alguns morrendo fazendo exercícios. Aumentou aqui, mas diminuiu aqui, né? Diminuiu mais aí. Ou menos isso, né? Mas eu tenho outro foco que eu queria te mostrar. O número certo eu não vou saber te dizer, mas o número, eu vou chutar aqui. Se em 2010 você tinha aí 0,2 mortes em pessoas fazendo exercício, e isso representaria 1.000 pessoas, vamos supor, isso é um chute. Hoje nós temos as mesmas 0,2% de morte, só que 0,2% de uma quantidade muito maior de pessoas fazendo exercício, o número absoluto é maior, mas o número relativo, proporcional, é a mesma coisa. Muita gente diz que depois do Covid está morrendo muito mais gente fazendo exercício. Não está. Estatisticamente é a mesma percentual de gente. Mas eu vi que tem mais pessoas morrendo, porque tem mais pessoas se exercitando. Então, nesse momento aí, você está vendo pessoas que dormiam e descansavam o dia todo, estão indo para a academia, estão indo para uma atividade ao ar livre e estão morrendo mais. Mas não é percentualmente maior. É absolutamente maior, porque o universo de pessoas que fazem exercício hoje é muito grande. Vai em qualquer academia 5 da tarde, 5 às 7, é lotado. Vai em qualquer praça de qualquer bairro, é lotado. Vai na rodovia daqui para Barbalha, daqui para o Crato, é lotado. Vai às 5 da manhã, tudo cheio. Então as pessoas hoje, graças a Deus, perceberam isso. E houve uma explosão de pessoas fazendo atividade física. Vai no beach tênis. Então hoje você tem uma quantidade enorme de pessoas fazendo atividade física. E isso é Salvador. Eu vi uma aula um tempo desse no congresso, ano passado, o professor dizendo assim que a maior intervenção que o médico pode fazer benéfica ao paciente é estimular a atividade física. Ele usou um exagero para mostrar o tamanho do benefício do exercício. Outro professor disse assim, entre numa farmácia, pergunte ao farmacêutico lá qual é o melhor remédio para salvar vidas, para diminuir o risco cardiovascular. Ele vai te oferecer esse remédio. Pronto, esse é o melhor. Beleza. Ele é infinitamente inferior ao exercício físico. Então, assim, uma das coisas que mais muda o contexto da doença cardíaca e metabólica é o exercício físico. Independente de idade, né? O que eu acho legal é isso. Independente de idade, as pessoas estão comprando essa ideia ao ponto de, como você disse, se é 5 da manhã ou 5 da tarde, é lotado. Lotado. Não é? E quanto mais idade, mais benefício a gente tem. Muita gente diz, olha, eu já sou idoso, eu tenho 70 e poucos, eu não vou mais, já, tem mais o que fazer. Tem. Minha mãe, aos 75 anos, começou a ir para academia. E tanto eu conversar no juízo dela, ela hoje faz musculação 4 vezes e pilates 2. Isso muda. Sim. O idoso morre mais de queda. Cai muito e morre de consequências da queda. Porque foi operar, teve uma complicação cirúrgica, ou porque no pós-operatório pegou uma infecção e teve uma pneumonia e morreu da pneumonia. Então a gente tem que preservar e evitar a queda do idoso. E como é que consegue isso? No pilates, na academia, nas caminhadas. Então, salva vida não é só do ponto de vista cardiovascular e metabólico. Salva vidas porque você cai menos. E as pessoas vivendo mais, né? Ganha longevidade. Qual é o maior marcador de longevidade hoje na medicina? Que hoje a gente conta como 5º sinal vital, capacidade pulmonar, que no popular as pessoas chamam de VO2. Quanto maior o VO2, maior a longevidade.
E como é que alcança o VO2 maior? Fazendo musculação ou pilates, que é um exercício de força, combinado com exercício aeróbico. Você aumenta a sua capacidade pulmonar, que a gente mede isso em termos de VO2, e isso aumenta o risco, diminui o risco cardiovascular, diminui até o risco de câncer por todas as causas. Também. A prática do exercício, o exercício combinado de força com aeróbico. De força com aeróbico. Uma combinação de exercício, de preferência, quem puder, guiado por um educador físico, se ele tiver impacto em aumentar o VO2, que é a capacidade pulmonar, você tem uma redução do risco de câncer por todas as causas. Isso é provado com estudos. Que é uma doença que vem crescendo. Com certeza. Mas não há um conflito se as pessoas estão praticando mais exercícios, entrando nessa linha, e o número de cânceres vem aumentando também? Porque as pessoas vêm aumentando também, a população vem aumentando. É aquela coisa, o número absoluto aumenta, mas o número relativo ou estabiliza ou até diminui. Mas, por outro lado, a quantidade de câncer tem aumentado, como você citou, não é só pela quantidade de pessoas absolutamente, mas pelo estilo de vida. Estresse, alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, aumenta muito a incidência de câncer de intestino. Então, a gente, por um lado, a gente tem o exercício que tem os efeitos benéficos, por outro lado, a nossa alimentação, nosso estilo de vida traz pontos negativos para câncer. Ou seja, pratique exercício, cuide melhor da sua vida e durma mais, que você vai ter uma longevidade, né, doutor? Com certeza. Quer saber outra? Veja só, a gente fala muito, todo mundo tem medo de Alzheimer, que a gente chama de um tipo de Alzheimer que chama demência. É parecido, mas a base da doença é bem diferente. Mas você quer diminuir a chance de demência? Musculação para as pernas. Reduz a chance de demência, ou retarda a progressão da demência. Então, o exercício, hoje, ele é indicado para prevenção de quase tudo. É uma prevenção geral, né? Geral. Por isso que ele é melhor do que qualquer remédio, porque ele é o único que consegue abranger melhoras cognitivas, melhoras osteomusculares, melhora na quantidade de quedas, melhora nas doenças cardíacas, pulmonares, metabólicas e até demência. E o custo é bem inferior à visita. É barato demais. Porque você, com qualquer R$70, você paga uma academia, e lá você tem esteira, você tem bicicleta, você tem remo, você tem musculação. Sim. Qualquer remédio é esse preço. Qualquer exame de coração é 2, 3 vezes esse preço. Estou conversando aqui com o médico cardiologista Dr. Thales Barbosa, falando sobre coração de atleta versus exercícios sem orientação. Doutor, vamos beber mais água, São Geraldo? Vamos lá. Por favor. E mais um cafezinho, né? Com certeza. Por favor, doutor. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema? Coração de atleta versus exercícios sem orientação? Doutor Thales vai continuar com a gente, fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o médico cardiologista Dr. Thales Barbosa, falando sobre este tema de tamanha relevância, que são os cuidados que nós devemos ter se quisermos ter um coração de atleta, né? Se assim deseja, os cuidados que eu tenha. Dr. Thales, quero começar hoje a minha vida profissional de atleta. Que passo eu devo dar para eu me sentir seguro e cuidar do meu coração? Bom, partindo do pressuposto que você é saudável, que você não tem nenhuma doença, o primeiro passo é dar o primeiro passo, começar a caminhar. Uma vez você me falou uma coisa que não me sai da cabeça, e eu digo para todo mundo, eu digo, olha, o Dr. Thales disse que meu organismo não sabe que hora é, nem sabe que dia é, então comece. Muita gente diz, segunda eu começo, é o Dia Internacional de começar atividade física e dieta. O organismo não sabe o que é isso. Então, comece hoje. Decide hoje, começa hoje. Não postergue, não. Qual é a diferença que tem de hoje para segunda-feira? Nenhuma. Só estruturação na sua mente e uma maneira de procrastinar. Só. É mais isso aí. É procrastinação. Então, é começar a fazer. É dar o primeiro passo. Fazer. Agora, lógico, se você tiver condições de organizar a sua vida,
organizar a jornada de trabalho, gerenciar o seu estresse, que o estresse ele é deletério para a gente. Gerenciar o estresse, gerenciar a hora de acordar, a hora de dormir, gerenciar o trabalho, gerenciar a sua alimentação, se alimentar saudável, incluir muita fruta, fibras, verdura, legumes, uma quantidade de proteínas boas, diminuir o carboidrato ruim, aumentar o carboidrato bom, se possível, sobre a recomendação do nutricionista. E durante a atividade física, se tiver um instrutor, um personal trainer ou educador físico, né, que possa organizar seu exercício de forma mais sistematizada, isso é o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição. Mas isso se faz muito necessário. Mas se você não tem tudo isso, não precisa deixar, e que isso não seja motivo para não fazer atividade física. Comece. Se você é fator de risco ou tem algum parente que teve morte súbita precoce, então você precisa antes fazer um check-up cardiológico. Certo. Mas, em geral, abaixo de 35 anos, se você não tem nenhuma doença, nenhum ente próximo que teve morte precoce, você já pode começar a sua atividade física. Do contrário, todos os outros que não se enquadram nesse grupo devem passar por uma avaliação cardiológica. E esses que têm abaixo de 35 anos são alguns dependentes daqueles ingredientes lá suplementares para ficar musculoso, né? Deve fazer isso? Olha, isso infelizmente hoje é uma praga que viralizou no meio do esporte. E não é só jovem, não. Nós temos pessoas, master, com mais de 35 anos, usando esteroides anabolizantes. Infelizmente é a via que te dá um resultado muito imediato, mas às custas de muita saúde. Você tem um resultado muito grande. Fisicamente, o porte atlético melhora muito, a massa muscular cresce muito, você consegue bater seus tempos de corrida, mas infelizmente às custas de muita saúde. E o esteroide, quando eu quiser eu paro, eu não estou viciado, eu ouço muito isso. Eu vou tomar um tempo, quando eu quiser eu paro e acabou-se. Não acabou-se, não para por aí. Há evidências que o esteroide fica até 10 anos agindo sobre o seu músculo. E o coração é um músculo. Se você está usando o esteroide para aumentar o músculo do braço, por exemplo, ou da coxa, o músculo do coração também vai sofrer a ação do esteroide. E ele vai crescer do mesmo jeito. Então, aquele usuário de anabolizante que tem o músculo do corpo todo hipertrofiado, pode ter certeza que lá dentro o músculo do coração também hipertrofia. E isso não é saudável. E geralmente é comum as pessoas tomarem essa iniciativa sem uma orientação de um profissional, né? Isso. Até porque o mais grave, que é o pior. Assim. E é o que mais acontece. Por quê? Porque hoje há muita restrição para prescrição médica desses anabolizantes. Então, existem vários critérios que o médico tem que seguir para poder prescrever. E a medicina hoje diz, não é permitido ao médico, é vedado ao médico, prescrever esteroides anabolizantes para fins de estética e performance. Então, nós não podemos prescrever para esses fins. Só para fins de cuidados com a saúde. Isso. Se você tem um hipogonadismo, se você tem testosterona baixa, documentado de no mínimo 2 exames de sangue ou de saliva, se você tem algum problema hormonal, e aí tem que ser muito bem indicado para poder você fazer essa reposição e muito bem acompanhado por um médico que tem experiência em prescrição disso aí. Existe outra entidade também que chama desejo sexual hipoativo. Isso também pode ser prescrito, mas sempre com um médico bem habilitado, que tenha prática disso aí, que possa acompanhar toda essa administração e essa suplementação de esteroide. Mas para performance e para estética é proibido, vedado. Isso precisa ser divulgado com mais intensidade, né? E até, de certa forma, no meu ponto de vista, ser bloqueado até a circulação, a comercialização disso de fácil acesso, com mais facilidade, bloquear essa mais facilidade, para evitar esse tipo de coisa, né? Evitar bloqueado. Problemas. É bloqueado. Só pode vender com prescrição médica. Só, né? Somente. Só que tem muito esteroide que vem do Paraguai, sei lá, vem por fora e é vendido fora de farmácia, fora de ambiente de farmácia. Então, é isso que nos preocupa. Eu já vi pessoas usando os anabolizantes de cavalo, que são destinados a animal, e pessoas humanas usando. Para ficar forte. E fica muito forte. Agora, às custas de muita saúde. O preço vem amanhã. O preço vem e o preço cobra.
Doutor, quando nós estamos hoje nas empresas, nós somos obrigados a ter, por exemplo, lá vou eu aqui lembrar de doutor da ótica, do tipo da ótica. É comum hoje, é obrigatório inclusive, nós temos, por exemplo, aqueles equipamentos de proteção de contra-incêndio nas empresas. Tínhamos, num passado recente, a obrigação de termos um kit de primeiros socorros, inclusive nos carros, também nas empresas, tá? Mas isso aí foi abolido, não sei porquê. Eu te pergunto, o uso de equipamentos como um desfibrilador automático. Esse nome aí mesmo, pronto, essa pecinha aí, que é aquele que dá o choque. Chama de DEA, o popular DEA. DEA. Desfibrilador externo automático, DEA. DEA, né? Pronto, o DEA. É aquele que dá o choque aqui, o impacto. Isso. Se hoje, a partir do mês de maio passado, passou a ser obrigado também a fazermos os exames dos cuidados psicossociais, que são as pessoas com ansiedade e tal, com essas doenças aí mentais. O uso de equipamentos de proteção, eu usei o DEA aí porque, sem saber, aí a pergunta me veio, do uso, por exemplo, já que eu não posso usar na minha empresa, não é que eu não possa usar na minha empresa, até porque eu nem conheço, mas numa academia ou numa instituição que envolva prática de exercício, por exemplo, num ambiente como o Pilates, né, que deve ser uma clínica de fisioterapia, eu não sei, ter esses equipamentos para uma emergência, eu acho que isso seria até interessante. Por que me surgiu isso aqui? Porque assim, nós só fazemos quando a lei obriga. Mas se eu disser que tenho disponibilizar na minha empresa, eu tenho capacidade de mercado de oferecer às pessoas mais essa proteção. E eu espero que você não use, né? Mas eu tenho para lhe dar segurança. Então isso eu estou imaginando aqui numa academia ter isso aí, ou até mesmo nas empresas de um modo geral. Você acha que isso seria interessante? Demais. A lei ela é clara hoje. Em ambientes que tem muita circulação, e aí eles têm a estatística, porque uma peça dessa, um aparelho desse é muito caro, extremamente caro. Então, o que é que a lei diz? Eu não sei quantas pessoas, por exemplo, em estádio de futebol é obrigado a ter, em aeroportos, rodoviários é obrigado a ter, porque tem grande circulação de pessoas. Então eles calculam quantas pessoas passam por aquele determinado ambiente e diz, a partir de X pessoas por mês você é obrigado a pôr um DEA lá. Certo. Então, alguns ambientes é obrigado a ter. Todo aeroporto tem, todo estádio tem. Então, existem alguns ambientes que tem, grandes empresas com X mil funcionários, tem que ter. Eu não sei a quantidade certa, mas a lei ela é clara quanto a isso. E ambientes onde haja alto risco de morte cardíaca. Por exemplo, nas clínicas. Na nossa clínica a gente tem um. Por quê? Porque a gente faz exame de teste ergométrico, a gente faz exames de eco transesofágico, enfim, são exames de risco. Então, a gente é obrigado a ter. Então, em alguns ambientes também são obrigatórios de ter. Está tramitando já aí umas leis aí para obrigar as academias a terem. Por quê? Porque lá tem, as academias não entram naquela quantidade de pessoas que passam lá por mês para exigir que a lei obrigue que tenha. Mas como o fluxo de pessoas que passam lá é razoavelmente grande e tem acontecido vários casos na academia, Fortaleza está num processo muito grande disso aí agora, de obrigar algumas coisas, obrigar todo o aluno da academia a ter uma liberação médica. Então, eles estão acochando um pouco mais nisso aí. E isso deve mudar muito em um curto espaço de tempo, pela necessidade que as coisas estão emergindo. O DEA é extremamente fácil de usar. Qualquer um, eu, você, qualquer pessoa sabe usar aquilo ali. É de forma muito fácil. Só é caro, né? Só é caro. Então, um aparelho novo desse deve ser uns 35 mil reais. Aí você imagina uma clínica de Pilates que tem ali 50 alunos. Não justifica. Não, mas eu sou da linha da seguinte forma, sabe? Que se eu puder oferecer esse produto para o meu cliente... É um bônus, né? É um bônus, é isso que eu quero dizer. Já tem uma academia aqui que colocou. Né? Eles colocaram, eu achei muito interessante essa iniciativa, porque, como você disse, é um bônus que está dando para o aluno. Você está em treinar. E eu espero que você não use, eu estou te dando, mas não quero que você use. Isso, mas eles, olha, você vem para treinar na minha academia,
Mas, e você sabe que aqui tem um DEA. Se você eventualmente precisar, ele está lá, pregadinho lá numa das colunas. E era tão interessante que ela até me convidou para treinar todos os personagens trainers de lá, todos os instrutores e funcionários, para qualquer um deles ter prática e habilidade com o aparelho e usar na necessidade. Porque não adianta ter e não saber. Sim. Eu disse que é muito fácil utilizar. Mas se você nunca viu, você perde tempo, porque ele é todo intuitivo. Você aperta no botão on, ele vai dizer o som lá. Coloque as pás no peito do paciente, afaste assim, ele diz tudo. Mas se você não sabe, na hora do aperreio... Nem o ON você encontra. Nenhum. Então, alguém tem que dizer, olha, faz assim, dessa forma, afasta assim, faz dessa forma que dá certo. Então, eu achei muito boa essa iniciativa dessa academia aqui, que ela treinou os funcionários e todos os personagens, colocou um DEA lá excelente, uma marca muito boa, e é uma segurança a mais para quem está treinando. Sem dúvida nenhuma. E eu provoquei isso porque, por exemplo, eu particularmente, quando... não era obrigado, por exemplo, a ter extintor nas empresas, eu comprei extintor sempre, eu tive na minha empresa extintores. Eu não obedeci os critérios de altura, o tipo, a marcação, identificação, eu não obedeci porque eu não conhecia até na época e tal, mas eu já tinha. Ou seja, eu tinha uma condição de te dar uma segurança, independente, e eu não queria que precisasse queimar com você aqui dentro, não, nem comigo. Mas eu tinha, se necessário fosse, né? Então, assim, hoje as empresas são obrigadas a ter, mas não orienta os funcionários a usarem, tá? E eu contratei, por exemplo, um cidadão que tem uma empresa de segurança de incêndio, para dar um curso para a minha equipe. Nós vamos simular um incêndio na minha empresa e treinar todo mundo para fazer isso. Então, eu estou fazendo isso pensando em quem vai me visitar e pensando na equipe, é uma questão de segurança. Aí eu estou usando o exemplo do extintor na mesma linha dessa empresa aí que comprou o DEA. Né? Todas deveriam ter. Quer dizer, isso me veio à tona e já surgiu uma. Olha só que legal, né? E quem sai ganhando? Isso é muito bom. A população, né? Gente, eu estou conversando aqui com o médico cardiologista Dr. Thales Barbosa, falando sobre coração de atleta versus exercícios sem orientação. Dr. Thales, falar em doenças cardiovasculares, nós temos leques distintos aí que daria para conversarmos muito, né? Mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho aqui para tomar um café. Vamos tomar um cafezinho? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho, né? Ótimo. E você, fique ligado, no nosso intervalo, você já sabe, é do tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Voltaremos em instantes. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e já estamos de volta aqui, mas agora para agradecer, doutor. Muito obrigado. Foi boa a nossa conversa aqui, como a produção ali falou, como o assunto flui, o tempo passa rápido e a gente nem percebe, né? Então eu espero que o nosso telespectador tenha recebido o recado, eu quero te agradecer e volto mais vezes aqui, que esse tempo foi muito longo, viu? Eu agradeço demais a você, a toda a sua equipe, o carinho que a gente sente quando chega aqui e teu público também, né? Sempre quando eu venho aqui, os próximos 15 dias, sempre alguém fala, ou no Instagram, ou fala lá na clínica, te vi lá em Leite. Que bom. Então é muito bom realmente estar aqui. E eu sou cheio de conflito de interesse quando fala em exercício físico e medicina como um todo. Então, se deixar, eu falo aqui a noite todinha. É porque ama o que faz, né? Que bom. Com Parabéns, certeza, sucesso. obrigado. Deus lhe abençoe e volte aqui mais vezes. Viu? Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar um abraço aqui para Kátia Campos e sua filhinha Camila, aqui no bairro Franciscanos. Mandar um abraço também aqui para Clara. Clara é a namorada, Clara é uma amiga do rapaz da nossa produção aqui. Era, né? Eu não era, não sei. Mas é que Dona Mundinha, na rua Otávio Aires, né? Dona Mundinha tem 90 anos e assiste. Olha, Dona Mundinha, preste atenção, viu? Faça a caminhada, saia da cadeira. Vamos dar uma voltinha aí. Olha aí a puxada de orelha que o Dr. Thales deu aqui. Jacinta, no Varejão do Trigo, sempre assiste o nosso programa. Jacinta, obrigado. Damião, na cidade de Barros, sempre nos acompanha através das plataformas digitais.
Zé Gordo, olha, Nelson, meu compadre Nelson mandou mandar um abraço para Zé Gordo. Eu disse, não pode. Mas fica aqui o abraço. Você foi a ordem sua, né? Um abraço para você, Zé Gordo. Continue ligado aqui no Café com Leite, viu? Compadre Nelson, olha aí, eu tô mandando aqui o abraço para Zé Gordo, viu? Dona Dulce, seu esposo no Novo Juazeiro, seu Isaías no bairro Tiradentes, Marleide nas Pedrinhas e a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se, de segunda a sexta-feira nós estamos a nível regional e aos domingos às 22 horas, agora mudou, era 23, antecipamos a 22 horas na TV Meio Norte, nós estamos a nível nacional. Você acompanha o programa Café com Leite. Em nome da produção, fica aquele nosso abraço, nossos agradecimentos. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.